Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos e você está aqui no curso livre e gratuito de Teologia no canal Teologia Didática. Basta você se inscrever se não for inscrito, porque ao se inscrever você poderá estar inscrito já no curso livre e gratuito de teologia, tá bem? Nós estamos tratando sobre beatitudes e a nossa matéria bem-aventuranças. E nós queremos dar prosseguimento em mais uma caminhada na aula sobre beatitudes aqui com você nesse momento, tá bem? Então, bem-aventuranças anunciam também a vinda do reino de Deus, através da palavra de Jesus em ação, que tornam a justiça divina presente no mundo. Elas revelam também o caráter das pessoas que pertencem ao reino de Deus, exortando as pessoas a seguir este caráter exemplar. Segundo os ensinamentos de Cristo, atingimos a plenitude da nossa felicidade quando vivemos eternamente ao lado de Deus, fonte da vida e fonte de toda a felicidade. Cada bem-aventurança consiste de duas partes, uma condição e um resultado. Em quase todos os casos, as frases são familiares no Velho Testamento, mas o sermão de Jesus as eleva à condição de um novo ensinamento. No conjunto, as bem-aventuranças apresentam um novo conjunto de ideais, com foco no amor e humildade, ecoando ensinamentos de espiritualidade e compaixão. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus realmente são delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus mesmo as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido a elas. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas também. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é realmente delas. O Evangelho de Lucas contém uma relação resumida das bem-aventuranças, conforme Lucas 6, 20 a 26. E após as bem-aventuranças apresentadas em relação às maldições, conforme Lucas 6, 24, também a 26. As bem-aventuranças relatadas em Mateus 5, 3 a 12 contém um programa de vida com promessa e recompensa celeste, enquanto o conjunto formado pelas bem-aventuranças e maldições relatadas respectivamente em Lucas 6, 20 a 26 anuncia uma mudança de situação entre essa vida e a futura. O Mateus 5, 3 a 12, os bem-aventurados são referidos na terceira pessoa, enquanto que Lucas 6 e 20, o discurso são feitos diretamente, respectivamente. Os bem-aventurados e amaldiçoados, que são referidos na segunda pessoa. No Antigo Testamento também é possível encontrar ditos de felicitações, tais como está em Salmos 1 e 2. Salmos 33 e 12, Salmos 37, 5 e 6, é uma associação entre os ditos de felicitação e os ditos de maldições, conforme nós encontramos em Isaías 65, 13 a 14, ditos de maldição que encontramos em Isaías 5, 8 a 25 e Hebreus 2, 6 a 18. Vamos dar uma analisada bem rapidinho agora sobre essas bem-aventuranças. Como devemos entender então as bem-aventuranças? Seria difícil imaginar
uma pregação mais revolucionária ou mais importante do que o Sermão do Monte, relatado em Lucas 6 e na versão mais completa em Lucas 5, 6 e 7. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Jesus já estava pregando o evangelho do reino, conforme Mateus capítulo 4, versículo 23, quando sentou no monte da Galileia e começou a falar algumas das palavras mais desafiadoras de todos os tempos. Ele introduz esta mensagem com uma lista de qualidades espirituais conhecidas como as bem-aventuranças. Nesse versículo ele diz que os abençoados no reino de Cristo são os humildes, os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. Vale a pena estudar o significado de cada qualidade para compreender melhor esse desafio, mas nesse texto que nós estamos aqui estudando, queremos comentar sobre o valor geral desses versículos como um todo, algumas sugestões para ajudar no entendimento das bem-aventuranças. Não devem ser tratadas separadamente, ou seja, não deve imaginar que teria algum benefício em chorar sem ser misericordioso ou ser perseguido se não tiver fome e sede de justiça. Jesus lança um desafio importante: cultivar todas essas qualidades em nossas vidas. Não são qualidades naturais. Jesus não descreve pessoas que são naturalmente choronas ou mansas. Ele fala das disposições de corações aptos para entrarem no reino de Deus e serem transformados pelo poder do Evangelho. São características espirituais que exigem autonegação de vida de cada discípulo. Não devem ser entendidas em termos materiais. O reino de Cristo é inteiramente espiritual. Não é uma nação física com fronteiras geográficas. Ele fala de pessoas humildes e pobres de espírito, uma atitude que não tem nada a ver com a situação financeira. Ele não fala de pessoas que negociam tratados entre países. Ou seja, mais pessoas que contradizem a paz entre o pecador e o Criador. No mesmo sentido, as bênçãos mencionadas nesses versículos devem ser entendidas como descrições da abençoada comunhão com o Senhor e não como promessas materiais. Não devemos imaginar a ocupação perpétua deste planeta, mas devemos buscar e manter comunhão com o seu dono. Para ter o privilégio de participar do reino de Cristo, de Jesus Cristo, precisamos desenvolver as qualidades descritas nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças ou beatitudes, como nós preferimos, são pilares elementares da nossa fé, pois devemos rigorosamente observá-las e praticá-las para alcançar um estado diante de Deus, ao qual seja bom para os olhos. Você já quis se aprofundar em cada uma delas? Interessante saber que as bem-aventuranças fazem parte do Sermão do Monte, onde Jesus vai ministrar sobre uma realidade difícil de se alcançar, mas necessária para o reino de Deus. Uma vez eu escutei uma frase muito interessante sobre essa pregação no Sermão da Montanha, que diz: quando Jesus ministrava, não estava condenando toda a humanidade, mas sim apresentando um homem ideal, aquele que devemos buscar todos os dias. Com isso, conseguimos compreender que não vem uma jornada fácil pela frente, porém, se perseverarmos em querer ser de forma verdadeira um servo de Deus, não podemos de forma alguma menosprezar esse riquíssimo sermão da montanha. Por isso, seu estudo é fundamental. Para começarmos a analisar cada uma delas, é necessário que você entenda. Nesse momento da pregação de Jesus, ele sobe ao monte e ensina. Não é para os seus discípulos, mas para uma multidão que o seguia. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, conforme Mateus 5, 1 e 2. Assim como Moisés recebe a lei no monte, Jesus também ministra os seus estatutos em um monte. Os mandamentos de Deus, o viver segundo a fé, consiste em um viver baseado não naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos.
e o que mesmo assim temos certeza que é real. O cristão que de fato vive pela fé, vive em obediência aos mandamentos de Deus. Depois de Jesus Cristo, os mandamentos de Deus é a mais importante manifestação do Criador entre nós, seres humanos. Quando o homem rejeita o Filho de Deus ou os seus mandamentos, ele está rejeitando o próprio Deus. Não tem como alguém dizer que possui fé para ser salvo, mas ao mesmo tempo recusar a obediência aos mandamentos de Deus. Nesse Sermão da Montanha, Jesus nos ensina 2 pontos importantes sobre os mandamentos de Deus. O primeiro que eles continuam em vigor, e o segundo é que muitos daqueles que dizem guardar os mandamentos de Deus ou estão guardando de maneira errada. O Sermão da Montanha do Evangelho de Jesus é o texto mais importante do Novo Testamento. Aqui estão expressos os principais conceitos do cristianismo, assim como também a lei de Cristo está inserida nesses momentos em que nós estamos estudando sobre os 10 mandamentos do Velho Testamento, em conformidade com os 8 itens que compõem o Sermão da Montanha. Aqui estão expressos os principais conceitos do cristianismo e contém, sem dúvida, a síntese da mensagem de Jesus. Afirma Mahatma Gandhi que se toda a literatura ocidental restasse apenas o Sermão da Montanha, nada seria perdido. O sermão começa com a bem-aventurança, que são a síntese do passo de iniciação cristã, que é o processo de evolução do espírito em sua jornada terrena. Aqui estão descritos de um modo impressionante, o que com clareza cristalina, os passos que o homem deve seguir para chegar ao reino dos céus. Consiste da afirmação do passo iniciático, seguida da afirmativa, de que se refere à consequência desse passo. Seguem uma ordem ascendente. Os passos são citados iniciando da condição terrena para imaterial, que leva o espírito encarnado até a libertação da cadeia evolutiva desde o éon. Inicia, pois, com um homem terreno, puramente materialista, que vivem exclusivamente para si e para a matéria. No primeiro momento evolutivo, o homem material, é preciso perceber que existe nele algo mais do que a matéria que conhece, que existe nele um espírito, que existe um mundo que é matéria, que é algo que não conhece, mas nesse instante inicia-se uma evolução espiritual, passa a buscar as coisas espirituais, torna-se um mendigo espiritual. Uma das tradições usadas para esta frase é mendigo espiritual. Como não conhece nada deste mundo novo ou do seu espírito, apercebe-se nesse instante que é um pobre de espírito, põe o pé na seara evolutiva que vai trilhar nesse momento, nesse período evolutivo terreno. Esta é por si só uma assertativa maravilhosa, mostrando que todo homem entra no caminho evolutivo. Mais maravilhosa é a afirmativa seguinte, consequência desse passo, porque deles é o reino dos céus. Aqui está claro, aquele que põe o pé na seara inevitavelmente chegará no fim. Quando o homem se inicia no caminho de mendigo espiritual, fatalmente chegará ao reino, por bem ou mal. Aquele que iniciou a seara chegará ao fim, porque nele está a potencialidade divina que foi acordada pela sua vontade. A realização é inevitável, simplesmente a questão de mais ou menos tempo. Esta consolação maravilhosa que se encontra na primeira bem-aventurança vem para confortar a cada um de nós que estamos neste caminho. Como pode-se ver, existe um sentido muito mais profundo em cada palavra do Evangelho de Jesus. Basta que se tenha olhos para ver. Tendo colocado o pé no caminho, o homem inicia a sua espiritualização, passa a sentir-se como um estranho neste mundo material. As coisas do mundo não lhe dão mais satisfação, e não tendo ainda
a consolação das coisas do Espírito, ele chora e ele sofre porque ainda não está completo. É um verdadeiro mendigo espiritual. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e você está no curso livre e gratuito de Teologia no canal Teologia Didática. Se você quiser o material digital, você pode pedir em PDF para a gente, um valor de R$10 cada matéria. Se você quiser em apostila, R$35, você pode ter a sua apostila e já encaminharemos para o seu endereço, já com o valor da postagem pelos correios, tá bem? Se você já fez a sua inscrição e quer uma credencial de aluno, nós poderemos lhe enviar a sua credencial de aluno, tá bem? Você entra em contato pelo 439-2001-2860 e nós vamos com todo prazer estar lhe atendendo em horário comercial. Você envia uma mensagem de texto ou áudio para o WhatsApp do Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso. Até a próxima oportunidade, até a próxima aula, se assim o Senhor nos conceder. Shalom Adonai.